Então vamos lá. Ele continua falando. Porque os ensinamentos de Shri Rupa Goswami Prabhu não podem entrar em nossos ouvidos? Rupa Goswami é o Goswami de Vrindavana responsável pela prática devocional, a videya. Por que nós ouvimos, nós escutamos a verdade, mas ele não pode entrar nos nossos ouvidos? O que Srila Charmaraj está falando aqui? Por que nós não seguimos o que Rupa Goswami falou, que é a nossa prática devocional? O Goswami de Vrindavana é responsável pelo relacionamento com Deus, Sambandha Gyana. Qual a minha relação com Deus? É Sanatana Goswami, o irmão mais velho de Rupa Goswami e o seu guru. Rupa Goswami é o responsável pela videya, a prática devocional. E Raghunatha Das Goswami é o responsável pelo prayojana, a meta última da vida, que é amar a Deus puramente, Krishna Prema. Então por que não entra em nossos ouvidos o que Rupa Goswami falou? Em quais ouvidos essa escritura, o que Rupa Goswami falou, entra? Está escrito aqui no livro de Srila Charmaraj, que ele fez, o Padeshi 3. Srila Charmaraj escreveu 4 livros, o Padeshi 1, 2, 3 e 4. Ou Guide-se, ou Orientação 1, 2, 3 e 4. Então ele fala, o que está escrito aqui no Orientação 3, no livro Orientação 3? Sobre isso: se por nossa grande fortuna estivermos ansiosos para servir ao Senhor Supremo, então isso entrará em nossos ouvidos. Então, só vai entrar a verdade, o que Rupa Goswami falou, o que ele escreveu, se nós estivermos ansiosos por servir Deus. Isso está no livro de Srila Charmaraj. Ele falou, nós lemos, ontem de manhã, ele falou que é para ler o Orientação 3. Não só o 3, mas o 3 tem perguntas e respostas. No final do livro, se eu não me engano, são 100 perguntas e 100 respostas. Ele falou, leiam porque aí você vai poder pregar. A maioria das questões está lá, que todo mundo pergunta. Então, nós, para termos entrar no nosso ouvido, entrar em nós realmente, que Rupa Goswami falou, nós temos que ter um anseio por servir Krishna. Para servir o Senhor Supremo. E aí, toda a verdade entrará em nossos ouvidos. É preciso estar ansioso para servir. Nós temos que ter ansiedade para servir Deus. Nós somos ansiosos para quê? Para ir trabalhar, para arrumar um emprego, para ganhar dinheiro, para arrumar um companheiro adequado, que você acha que é adequado, uma companheira. Estamos ansiosos, alguns estão ansiosos para ter filho, outros estão ansiosos por isso, para ir viajar. Mas a ansiedade tem que ser para quê? Para servir Deus. A gente tem que estar aflito para servir Deus. E isso não acontece conosco. E por que isso não acontece conosco? Porque nós não temos sadhusanga. Nós não fazemos associação com devotos. Nós não praticamos corretamente em casa e nem no templo. Então aí realmente não tem ansiedade em fazer o serviço. Depois do gosto superior que você começa a adquirir ao servir, a tirar os anartas, anarta niriviti. Após isso vem o gosto superior. Após o gosto superior vem o apego, a ansiedade por servir. Aquele que está apegado em servir, ansioso em servir, ele nunca vai largar. Ele tem ansiedade, ele fica ansioso. Por exemplo, agora todo dia tem programa de manhã à noite, com algumas exceções. Mas antigamente só tinha programa de sábado de manhã.
Então, era uma ansiedade quando chegava sexta-feira à noite. Para quê? Para escutar o Tapasya Maharaj falando, para cantar, para participar do Arati. Era uma ansiedade. E isso é importante, nós temos ansiedade por servir Deus, querer realmente servir Deus, o apego em servir Deus. E aí sim, a verdade entrará em nossos ouvidos. É preciso estar ansioso para servir o Supremo. Suponha que Gurudeva lhe diga para se sentar, e você se senta, mas se sua mente está em outro lugar, qual é a utilidade? Eu lhe disse, eu te dei outro exemplo. Muitas vezes havia um Maulana. Maulana é um líder religioso muçulmano que se sentava e lia o Alcorão durante todo o dia, cantando todas as orações muçulmanas, que era usual, todo dia eles cantavam. Uma senhora, ela vinha ouvir, sentada no fundo da plateia. Essa história é muito interessante. Ele já contou várias vezes, Silachara Maharaj, essa história. Ela vinha e sentava no fundo da plateia. Ela chorava amargamente o tempo todo. E o Maulana, ele ficou, o líder religioso, ele ficou muito irritado, pensando, será que ela entende o significado dessas palavras? Por que ela está chorando tanto? Você esteve ouvindo Só um minutinho. Você esteve ouvindo uma reunião todo esse tempo, mas o que você entendeu? Por que você está chorando tanto? Ele perguntou a ela em um dos dias que ela estava lá. E ela respondeu, eu choro porque eu ouço suas palavras. Respondeu a senhora. Mas por quê? Diz o líder. Já tive um bode, ela fala. Já tive um bode que tinha a barba igual à sua. Quando comia, ele mexia a barba. Como você faz quando você dá aula, quando você fala. Então, quando eu vejo você falando, a barba lembra o meu bode. Então aqui a mulher, ela tinha saudade do bode. O líder muçulmano, quando ele falava, a barba dele mexia e ela lembrava do bode quando comia. Só que o bode havia morrido. E ela estava com muita saudade do bode. Então ela chorava, não porque ela estava em êxtase ou ela chorava por causa da escritura que ele estava lendo. Ela chorava porque ela lembrava do bode. Então ela estava com o corpo lá, mas a mente no bode. Isso acontece normalmente, acontece com as pessoas que vêm ao templo, até quando o guru fala. Às vezes o guru está falando e a pessoa está pensando em outra coisa. A pessoa fica pensando, poxa, quanto tempo vai demorar ainda? Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Srila Govinda Maharaj, uma vez me contaram, quem vivia com ele, que certo dia ele estava dando aula lá na Índia, em Navadvipa, e a pessoa começou a olhar para o relógio, apressando o guru. E Srila Govinda Maharaj olhou para ele e falou, por que você olha tanto para o relógio? Você está com pressa? Então, isso é a nossa mente está presente, o corpo físico está presente, mas nós pensamos em outra coisa. Um pega o celular, vai olhar recados,
O outro não pega celular, mas ele fica quietinho lá, ele está pensando em outra coisa, ele não está nem escutando o que está sendo falado. Aí é claro que não entra no ouvido. Você não presta atenção no que está sendo dito. E qual o benefício que você vai ter se você vai perder tempo no templo? Isso é perder tempo. Você vai no templo para perder tempo. Por quê? Porque você não escuta o que está sendo falado, você não escuta a Harikata. Você está lá presencialmente, mas a sua mente está longe. O que adianta isso? Como essa senhora, o que adianta ela ir lá escutar todo dia, toda vez que ela ia lá escutar o sacerdote muçulmano, ela chorava, mas ela não escutava uma palavra do que ele falava. Ela estava olhando para a barba dele e lembrando do bode. Então essa história é muito boa de Silathiar Maharaj. Muito boa mesmo. Mas nós não podemos fazer isso. A gente tem que vir no templo e concentrar. Quantas vezes você vem no templo por semana? É muito pouco, às vezes por mês. Quantas vezes vem por ano? Tem pessoas que fazem anos que não vêm no templo. E aí quando vem no templo ainda, vai ficar pensando em outra coisa. Alguns fecham os olhos. Mas será que está concentrado? Está concentrado, com o olho fechado concentrado nas palavras? Ou está com o olho fechado, pensando em outras coisas mundanas, materiais? Aí realmente o que Rupa Goswami Prabhu falou não vai entrar em nós. Não vai ter nenhum benefício espiritual. Continuando aqui a leitura, Silathiar Maharaj fala assim, nós também somos assim. Uma vez, alguém me perguntou, quando vamos ao templo de Jagannatha Puri, porque a todos os escritos e imagens estranhas no templo, por que tem tantos escritos e imagens estranhas no templo do Senhor Jagannatha? Eu disse a essa pessoa, vou a Puridam por 25 anos, mas eu nunca notei nada assim. Há 25 anos eu vou para o templo de Puri e nunca vi nada. Você deve pensar, por que vê essas coisas? A menos que você venha para Jagannatha com a aspiração de servir a Jagannatha, tudo o que você vê será um exercício visual. Srila Siddhar Maharaj fala isso. Quando você vai num lugar sagrado, fazendo parikrama ou no templo, como do Senhor Jagannatha, e você está olhando tudo, você não presta atenção na aula, você não participa do Arati como tem que participar, você está com a cabeça olhando detalhes, imagens, olhando qual a decoração, você não está servindo. Você está lá fazendo exercício para os olhos. Tem uma grande diferença entre fazer exercício para os olhos e você servir. Da mesma forma que Silathiar Maharaj falou outro dia na aula, que lemos aqui, nós lemos a aula que ele falou que se você cantar Japamala sem ter iniciação de um guru genuíno, você compra a Japamala em algum lugar, você está fazendo o quê? Exercício para os dedos. Se você compra a Japamala em algum lugar, porque Japamala não se compra, Japamala você ganha no dia da iniciação. E não é o problema a Japamala, o problema é a potência do nome. O guru dá potência para você. Quando o guru te dá a primeira iniciação, ele dá a potência do Mahamantra. E aí você vai cantar com a potência de Deus. Quando o guru te dá a segunda iniciação, o Gayatri Mantra, ele te dá a potência do Gayatri. Então nós temos que cantar com a potência do guru. Não adianta a pessoa comprar uma Japamala ou escutar o Gayatri Mantra e querer cantar sem o guru ter falado. Então, é exercício para os dedos, o Mahamantra sem o guru. E é exercício para os olhos, você ir no lugar e ficar olhando detalhes. A gente tem que ir lá para servir.
O templo é para servir, não é para desfrutar da mente, da visão. Srila Siddhar Maharaj fala isso. Então, para servir o Senhor, você vai no templo do Senhor Jagannatha, você tem que ir lá para servir o Senhor Jagannatha. Tudo que você vê será um exercício visual se você não fizer isso. Se você for lá para fazer exercício com os olhos, verá todas essas coisas sem sentido. Se formos a Jagannatha Puri para servir o Senhor Jagannatha, nós não veremos tudo isso. Nós vamos somente concentrar no Senhor Jagannatha. Uma vez, uma senhora, ela subiu no ombro de Mahaprabhu para pegar o darshan de Jagannatha, para Jagannatha ver ela. Ela subiu no ombro de um devoto. De um devoto não, de Mahaprabhu, para ver o darshan de Jagannatha, de Govinda. O Govinda, o servo de Mahaprabhu, ele rapidamente lhe disse, desça daí, o que você está fazendo? Mas Mahaprabhu lhe disse, quieto, falou para Govinda, o servo. Mais tarde, Govinda perguntou a Mahaprabhu, por que você não me permitiu para que eu tirasse aquela mulher dos seus ombros? Ela estava subindo em cima de você. Mahaprabhu explicou, porque mesmo eu não tenho esse tipo de desejo intenso de ver Jagannatha que aquela mulher tinha. Então a mulher subiu no ombro de Mahaprabhu, por quê? Porque Mahaprabhu era grande, Mahaprabhu tinha 2,10 m, mais de 2,10 m de altura. A mulher queria ver o Senhor Jagannatha de qualquer forma. E Mahaprabhu falou, eu não tenho essa vontade de ver o Senhor Jagannatha tanto quanto ela. Então o entusiasmo, a vontade é muito importante. Entusiasmo em fazer o serviço. Aquele que abandona o serviço, ele está em maia profundo. Aquele que larga o serviço devocional que tem, ele está jogando fora a misericórdia. Ele está jogando a misericórdia que ele teve do Guru na lata do lixo. Nunca devemos largar o serviço devocional. A misericórdia vem através do serviço e a vontade de servir. Se alguém te dá o serviço, o Guru, o Vaishnava, o representante do Guru, você tem que fazer o serviço o mais rápido possível, com entusiasmo. Se você empurrar com a barriga o serviço, por algum motivo, o serviço vai sair da sua mão. Aquele que você fazia sairá da sua mão. E quando vai voltar esse serviço, não sabemos. Nós não sabemos se esse serviço voltará nessa vida. Então, temos que manter o serviço, agarrar o serviço com as mãos, com os pés, agarrar de qualquer forma o serviço devocional. Nunca larguem o serviço devocional é raro. Quem escolhe o devoto para fazer é Krishna. Se você faz guirlanda, Krishna escolheu você para fazer. Se você comprar flores e faz a guirlanda, Krishna fez isso. Ele que autorizou você a fazer isso. Se você canta na hora do Arati, Krishna que está querendo que você cante. Agora, se você pode perder o serviço sim, perder a vontade de fazer, se você ofender. A ofensa vai tirar o serviço de você. Se você ofender o serviço, se você ofender alguém, se você ofender o local sagrado, se você ofender aquele Vaishnava, o Guru, ou quem está tentando fazer o serviço, você será afastado. E qual a solução para isso? Continuar a servir. Tem uma aula de Srila Charmaji que ele fala, se você não está servindo, você ofendeu alguém, sirva, continue servindo. Se for alguém que você ofendeu, peça desculpa. Peça desculpa para essa pessoa. Se ela te perdoar, tudo bem, acabou a ofensa.
Mas se a pessoa não te perdoar, aí vocês têm maus lençóis, como se diz. Mas Srila Govinda Maharaj falou, errar é humano, perdoar é divino. Todo mundo erra, eu erro, você erra. O único que não erra é um guru genuíno. O devoto puro de Deus nunca erra, mas todos os outros erram. Então, errar é humano, perdoar é divino. Se você fez algo para alguém e ele perdoar, é divino esse ato de perdoar. Se alguém fez alguma coisa para você e você está magoado, perdoar é divino. E nós temos que compreender que qualquer coisa que acontece conosco na vida espiritual é teste de Maya. Nós, com o olhar material, nós achamos, poxa, aquela pessoa fez isso para mim, aquele devoto fez isso para mim. Mas não, é teste de Maya. Tudo que acontece com a vida devocional é teste de Maya. E os testes virão cada vez mais difíceis. Quanto mais você se empenha, mais serviço você está fazendo, maior o teste. Você pode até escorregar, até cair você pode, mas levante e continue. Deixe tudo de lado e continue o serviço. Nada é mais importante do que o serviço devocional. Nem o seu ego, nem o seu orgulho, nem nada é mais importante do que o serviço devocional. Mas Krishna vai testar. Então nós temos que servir e quando vir ao templo, fazer o serviço concentrado, é o foco. Temos que ter o foco no serviço. Não ficar olhando isso ou aquilo. Como foi feito aqui por essa senhora, que ia lá ver a barba do sacerdote muçulmano. Ou temos que ter humor. Nós temos que ter o humor dessa senhora que subiu no ombro de Mahaprabhu para ver a deidade. O entusiasmo, aquela vontade de servir. E se você tem essa vontade de servir, todo o resto é muito pequeno. Tudo que for acontecer na tua vida devocional é muito pequeno quando você tem essa vontade de servir. Nada vai te tirar do caminho. Isso é fé forte, firme. A fé firme, não, quem tem a fé firme, não precisa nem ser a fé tão firme. Mas se você tem a fé que não seja fraca, você nunca vai largar o caminho. Aquele que larga o caminho devocional, ele tem a fé fraca. Ele não confia no que o Guru fala. Ele não confia no que as escrituras falam. Mas conforme você pratica, a fé vai ficando forte. E aí nada vai te abalar. Pode acontecer o que for com você, nada vai te abalar. Isso é a fé firme. Você dia após dia está lá fazendo serviço. Dia após dia, dia após dia. E se você está fazendo corretamente o serviço, você cada vez tem mais vontade de servir. E tendo esse entusiasmo que Silachara Maharaj falou aqui, Krishna vai te dar mais serviço. Quem tem entusiasmo, ele sabe, a pessoa sabe que o entusiasmo vai levar a mais serviço. Entusiasmo, em sânscrito, é chamado utsaha. Quem tem utsaha, quem tem entusiasmo, cada vez Krishna vai dar mais serviço, e mais serviço, e mais serviço. Agora, aquele que perdeu a vontade, Gurudeva fala duas coisas, Srila Govinda Maharaj. Ou a pessoa tem o ego muito alto, o ego extremamente alto, ou ela ofendeu, ela cometeu a parada, ofensa. Mas mesmo que você tenha o ego alto, ou você cometeu a parada, a única forma de tirar isso da sua vida é praticando o serviço devocional. Sadhu Sangha. Então, continuando aqui a leitura, nós temos que ter esse desejo muito forte de servir. Então, eu estava falando sobre Harikatha e falar sobre Deus, e cujos ouvidos ele pode entrar ou não. Se por nossa grande fortuna estivermos ansiosos para servir ao Senhor Supremo, então isso entrará
em nossos ouvidos. Se nós estivermos ansiosos por servir Deus, o Harikata vai entrar em nós. Nós vamos compreender o Harikata. Somente se tiver essa vontade, esse entusiasmo forte. Se por nossa grande fortuna estivermos ansiosos para servir ao Senhor Supremo, então compreenderemos o que está sendo dito no Harikata. É necessário ter um forte desejo de ouvir Harikata, ler um livro da missão. Isso é muito importante. É importante ter esse desejo de ouvir falar sobre Deus. Poucos têm essa grande fortuna de gostar de ouvir falar de Deus. A maioria gosta de ouvir falar de política, discutir política, ouvir e falar política, ouvir e falar sobre esporte, ouvir e falar coisas mundanas. A vida do outro, a vida da família, fazer fofoca. A maioria gosta de ouvir e falar isso. Mas aquele que tem a grande fortuna de gostar de ouvir Harikata, isso é muito, muito bom para essa alma. Mas o Harikata não entrará em seus ouvidos se você não tiver essa grande vontade. Nós devemos ser capazes de ouvir e manter o Harikata em nossos corações. Aqueles que são desafortunados, eles podem pensar que ouviram o Harikata, mas, na verdade, não ouviram o significado correto. Eles foram enganados. No momento em que nós perdemos o nosso guardião, se eu disser não tenho guardião, não tenho ninguém para me proteger, os inimigos ao nosso redor nos atacarão. Então veja só o que está falando Silathiar Maharaj aqui nessa aula de 2020. Ele abandonou o corpo ano passado, em 2021. E ele falou aqui em 2020, se você perder o teu guardião, o teu guru, você não ficou sozinho. Ele nunca vai te deixar sozinho. O guru está sempre ao nosso lado. Ele saiu do nosso olhar, mas o guardião continua. Se você perdeu o seu guardião, ele foi embora, ele foi para o plano transcendental, ele voltou para lá, não podemos pensar que nós perdemos o nosso guardião. Isso daí é uma visão errada. É a visão daquele que não entendeu praticamente nada. Aquele que acha que o guru foi embora e ele perdeu o chão. Cadê? Cadê meu mestre? O teu mestre está ao seu lado. Ele deixou as instruções nas aulas que estamos lendo agora. Ele deixou livros escritos. E você, quando serve ele está vendo. O guru vê o discípulo que serve e o discípulo que não serve. O guru genuíno, como é o caso de Silathiar Maharaj e todos que estão aqui ao meu lado, ele sabe o que o devoto está fazendo de errado ou não. Quando você está quebrando princípios, ele está vendo. Ele está triste com você. Se você quebra princípios, ele está triste. Se você bebe álcool, se você usa droga lícita ou ilícita, ele está triste com você. Se você faz sexo fora do casamento, ele está triste com você. Ele falou isso em aulas. Tem que estar casado. Ele não gostava, Srila Govinda Maharaj não gostava de pessoas vivendo juntos sem estar casado no papel. Se você está colaborando com a matança de animais, ele está triste com você. E se você está jogando ou acumulando dinheiro desnecessariamente, aquela ânsia por acumular dinheiro, trabalhando muito para acumular dinheiro, ele está triste com você. O guru genuíno, ele fica triste com o devoto que não segue as regras e regulamentos, que não pratica corretamente.
e o Guru estando triste, Krishna está triste com você. É isso que nós queremos? Aquele que recebeu a iniciação, acho que não quer isso, né? Aquele que recebeu a iniciação, ele não quer que Krishna fique triste com ele. Mas se você não está fazendo o que o Guru pede, ele está triste. Se você quebra regras e regulamentos, o Guru está triste com você. Então, você acha que está escutando o Harikatha, mas você não está escutando o Harikatha. Por quê? Porque a verdade não entra. Você tem que estar ansioso em servir. Você tem que seguir o que o Guru falou. Continuando aqui a leitura. É necessário ter um forte desejo de ouvir. Caso contrário, você pode estar sentado aqui, estar sentado na minha frente, mas o Harikatha não entrará em seus ouvidos. Quando ele diz ouvido aqui, na verdade é na alma, né? É no coração. Se você não estiver muito ansioso por ouvir falar de Deus, conhecer o passatempo de Deus, você saber qual é a prática correta, não entrará em você. Somente entrará, como alguns dizem, entra por um ouvido, sai pelo outro. Então, o Harikatha é muito importante, sim, escutar Harikatha. Mas não adianta você estar sentado na frente do Guru ou sentado no templo e pensar em outra coisa. Isso não é ouvir Harikatha. Ouvir Harikatha é prestar atenção nas palavras que o Guru está falando, que o pregador está falando. Então não adianta ficar sentado, somente sentado. Nós devemos ser capazes de ouvir e manter o Harikatha em nossos corações. Como que nós vamos ouvir e manter? Praticando. A prática devocional correta vai fazer o Harikatha ficar dentro de você. O que o Guru falou, o que está nas Escrituras, vai ficar na sua alma. Se você não pratica corretamente, vai ficar somente no cérebro, somente no intelecto. Então é importante fazer a prática devocional correta. Seva. Aqueles que são desafortunados, eles podem pensar que ouviram Harikatha, mas na verdade eles não ouviram o significado correto. Aí entra a interpretação errada. O Guru fala algo, você lê um livro e você não entende corretamente o que Krishna quis falar, o que o Guru quis falar, o que Mahaprabhu quis falar. Você lê, mas não interpreta correto. Tem que ter ânsia, querer saber o que Deus gosta. Eles foram enganados. No momento em que nós perdemos o nosso guardião, agora ele está falando novamente sobre o guardião. O Guru, se você perder o seu guardião e pensar, eu não tenho guardião agora, ele abandonou o corpo, eu não tenho ninguém para proteger, para me proteger, os inimigos ao nosso redor nos atacarão. Quem são nossos inimigos? Quem são os inimigos que estão lá ao nosso lado o tempo todo? A luxúria, querer desfrutar dos sentidos, a inveja, a ira, a cobiça, a loucura, a ilusão. Esses são os nossos inimigos. Eles estão aí ao nosso lado, na nossa mente. Se você achar que o seu Guru foi embora, eles vão te atacar e vão dominar você. Se você achar que você está sem o Guru agora, que você perdeu a proteção do Guru, você está muito enganado. E aí os inimigos vão atacar. Os inimigos estão dentro de nós. Os inimigos não é um outro pessoa, não é o patrão, não é o pai, não é a mãe, não é alguém dentro do templo. O inimigo está dentro de nós. Mas nós não admitimos isso. O ego é muito alto. A gente sempre coloca a culpa no outro. Isso eu faço, você faz, todo mundo faz. Acontece algo conosco, você põe a culpa no outro. Ah, eu não faço isso porque ele fez aquilo. Não, o problema está conosco. Srila Govinda Maharaj falou, o ambiente é perfeito. O ambiente que nós vivemos é perfeito.
a nossa vida é perfeita. Se você tem dificuldade no serviço devocional, é perfeito. Srila Govinda Maharaj também falou, aquele que não tem dificuldade na vida devocional, ele não está praticando corretamente. Porque aquele que pratica corretamente, a dificuldade virá. Mas a gente sempre coloca a culpa no outro. É mais fácil. Alguém quebra algo e não assume que quebrou. Fica quieto. Isso é muito comum. A gente sempre põe a culpa no outro. Mas nós somos o culpado de tudo que acontece conosco. Tanto no lado do karma, né? O que acontece com você em relação ao karma, que são as coisas materiais, quanto ao que Maya dá pra gente. Maya está testando a gente. Ninguém é mal. Ninguém é mal. Ninguém está querendo te prejudicar. É Maya que está usando alguém para te não prejudicar, mas para te testar. Maya usa todo mundo para testar os outros. Uns aos outros. Você acha que é fácil morar no templo? Srila Maharaj já falou isso em aulas anteriores. Quando tem um templo, vários devotos morando, é muito difícil. Por quê? Porque Maya vai lá estar provocando eles. Aquele que está fazendo muito serviço para o templo, Maya vai cutucar, vai provocar. E aí você sai ou não. Você para o serviço ou você continua. Quando você para, você foi reprovado no teste. Quando você continua, você passou nesse teste. E aí vem um outro mais difícil. E mais difícil. Então não podemos colocar a culpa em ninguém. Maya usa todos nós. Se você está andando na rua e um ladrão te rouba, ele não é o culpado. O culpado é o seu karma. Você tem o karma de ser assaltado. Não é o ladrão que é o culpado. Se você está andando e alguém bate em você, não é a pessoa que bate em você que é o culpado. Ele só foi usado para você cumprir o seu karma. É assim que acontece. Se o médico, você vai no médico, ele errou na sua cirurgia, ou ele fez algo, mandou você tomar um remédio que não fez bem para você, ele não é o culpado. Nós culpamos o médico, ele não estudou direito, isso aí é a visão material. O culpado, na verdade, nós somos o culpado, porque a gente fez alguém sofrer nas vidas anteriores, e agora nós estamos cumprindo o sofrimento quando é material. Então, o culpado do médico errar não é ele. Você tem que cumprir aquilo. Você acha que o vírus é culpado? Aí alguns falam, não, porque o chinês fez isso, o chinês fez aquilo. Se o chinês fez ou não, Krishna permitiu. Tudo que acontece, Krishna permitiu. Se alguém te prejudicou, você acha que te prejudicou, Krishna permitiu isso. E você tinha esse karma. Essa é a visão correta que nós temos que ter da vida devocional do mundo material. Deixe-me ver só um pouquinho aqui, ler mais um pouco, para à noite continuarmos a leitura. Então, Srila Maharaj continua falando. Os inimigos se atacarão se você pensar que o Guru, o guardião, te abandonou. No momento em que nós paramos de ouvir sobre a consciência de Krishna, de um sadhu, de um guru genuíno, de um sábio, um devoto que está lá, um Vaishnava, você para de servir o guru ou o devoto, o sadhu, sinceramente. Se você parar de ouvir, você vai parar de servir. À noite continuaremos essa aula aqui, tem mais um pedacinho dela. Vamos ver se alguém fez alguma pergunta, algum comentário referente ao que foi lido ou qualquer outra coisa espiritual. Podem fazer perguntas ou comentários, não há problema algum. Por enquanto não, somente Dandavat Pranam, né? E vamos então cantar agora o Nama Sankirtan Hari Harai, para antes de encerrar.
Hoje é segunda-feira. Segunda-feira o programa começa às 19 horas. Somente de sábado e domingo começa às 18. Então, às 19 horas, continuaremos o programa. Até às 20, mais ou menos, nós fazemos o Arati, cantamos, fazemos o Parikrama. Quando chegar mais ou menos 20 horas, continuaremos a leitura dessa aula. Essas aulas em Bengali são muito importantes, muito importantes mesmo. Essa sequência que estamos hoje lendo a aula número 9, né, a parte número 9, extremamente importante. Se você não acompanhou as aulas anteriores, acompanhe. Está gravado no Facebook, acompanhe, porque essas aulas de Acharya Maharaj, se você seguir um pouquinho do que ele fala aí, a sua vida devocional vai aumentar muito, a sua fé vai aumentar muito, você vai ficar firme no serviço devocional. Então vamos lá agora, Nama Sankirtan Hari Harai. Nityananda Shri Advaita Chandra Chaitanya Nityananda Shri Advaita Chandra Radha Shiva Sadi Gaur Bhakta Vrinda Radha Shiva Sadi Gaur Bhakta Vrinda Jai Rupa Sanatan Bhatta Raghunatha Jai Rupa Sanatan Bhatta Raghunatha Shri Jiva Gopal Bhatta Das Raghunatha Shri Jiva Gopal Bhatta Das Raghunatha Jai Goshai Kori Charana Banda Jai Goshai Kori Charana Banda Jaha hoite Vigna Nasha Vishna Pura Jaha hoite Vigna Nasha Vishna Pura Jai Goshai Jar Muni Tarada Jai Goshai Jar Muni Tarada Asabar Padarini Pura Panchada Asabar Padarini Pura Panchada Ade Charana Sevi Bhakta Saneva Ade Charana Sevi Bhakta Saneva Janame Janame More Abhila Janame Janame More Abhila Jai Goshai Jobe Braje Koilo Baso Jai Goshai Jobe Braje Koilo Baso Radha Krishna Nitya Leela Korila Prakash Radha Krishna Nitya Leela Korila Prakash Anande Bolo Hari Braja Vrindavan 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 Shri Guru Vaishnava Pade Majai Ama Shri Guru Vaishnava Pade Majai Ama Shri Guru Vaishnava Pada Padma Koriyasha Shri Guru Vaishnava Pada Padma Koriyasha Sankirtan Kohe Narottama Das Naam Sankirtan Kohe Narottama Das Naam Sankirtan Kohe Adama Das Naam Sankirtan Kohe Adama Das Hare
Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Ram Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Ram Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare 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 Ram Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Ram Jaya Satinandana Gaura Hari Jaya Satinandana Gaura Hari Gaura 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 Hari Gaura 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 Hari Jaya Satinandana Gaura Hari Jaya Satinandana Gaura Hari Dayamitai Doya Gora Dayamitai Doya Gora Dayamitai Doya Gora Dayamitai Doya Gora Nitai Gora Haribo 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 Nitai Gora Haribo Nitai Gora Haribo 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 Nitai Gora Haribo 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 Haribo. Vamos ver quem está conosco hoje, participando aqui da live pelo Facebook. Temos aqui hoje conosco o Vijaya Kshaprabhu, a Malini Devidasi e o Vrajaraja Prabhu, que se identificaram aqui, são esses. Se tiver mais alguém que assistiu e não quis se identificar, eu agradeço também a presença. Eu sei que sempre tem pessoas que assistem, mas não querem se identificar, não tem problema nenhum. O importante é escutar Harikatha, como hoje foi lido aqui na aula, escutar Harikatha, ter associação com devotos. A associação online também é associação, mas não é igual, claro, à associação física. Você cantar para a deidade, você fazer o parikrama, você ter contato com os devotos. Então, não é igual, mas é algo. É melhor você assistir online do que não assistir, mas o ideal é vir ao templo. Srila Maharaj falou, pelo menos no fim de semana, o devoto que quer uma vida correta, devocional, ele tem que vir ao templo. Então, um bom dia a todos. Dandavat Pranam. Eu vou ver se tem mais alguém aqui no outro aparelho, porque às vezes no outro aparece alguém que não está nesse, no celular. Enquanto eu olho aqui, vocês olham a deidade mais uma vez. Hoje são esses mesmo.